Tem uma ideia que parece quase ofensiva à primeira vista. E, olha, talvez seja exatamente por isso que ela funciona. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Estranho, né? Num mundo que manda você se preocupar com tudo, controlar tudo, agradar todo mundo, ouvir que soltar é o caminho soa como uma rebeldia filosófica. Mas é justamente aí que entra a filosofia de Michel de Montaigne. Prática, humana, pé no chão. Mostrando que o excesso de esforço social está adoecendo decisões, relações e identidades. Não é desistir da vida, é parar de mendigar permissão para vivê-la. A maioria foi treinada para acreditar que quanto mais tensão, mais resultado. Só que quase nunca contam o custo emocional dessa conta. Ansiedade crônica, autocensura, relações frágeis e uma sensação constante de estar representando um papel. A sabedoria de Michel de Montaigne vira essa lógica de cabeça para baixo. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo porque a ação fica limpa, a fala fica honesta e a presença fica inteira. É contraintuitivo e exatamente por isso é libertador. A pergunta provocativa é simples. E se o problema não for falta de esforço, mas esforço na direção errada? Ao longo desta jornada, ele vai mostrar como parar de se importar do jeito certo, sem frieza, sem fuga, sem descuido, usando princípios vivos da filosofia de Montaigne e exemplos aplicáveis no dia a dia. Não é teoria distante. É Michel de Montaigne, filosofia prática aplicada à vida moderna. Decisões, autocobrança, imagem-controle e amor. Se a pessoa sempre sentiu que está cansada de tentar se encaixar, mas não sabe como soltar, ótimo sinal. Porque quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. E a explicação é melhor do que a promessa. Tem gente que passa a vida inteira ajustando o tom de voz, a roupa, o jeito de rir e até as próprias opiniões, só para caber no molde do ambiente. E nem percebe que entrou nesse piloto automático. Ele observa que o problema não começa grande. Começa sutil, quase elegante, quase educado demais. Primeiro a pessoa filtra o que fala, depois filtra o que pensa, e quando vê já não sabe mais o que sente de verdade. É aí que entra a provocação que ecoa na filosofia de Michel de Montaigne. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Mas enquanto vive mendigando aplauso, nada assenta. O medo do julgamento vira o diretor da peça, e o eu real vira figurante. E cá entre nós personagem cansa, e cansa rápido. O mentor costuma provocar com perguntas diretas, quase desconfortáveis, quem exatamente ele está tentando impressionar. E por quê? Quantas decisões foram tomadas só para evitar crítica, climão ou cara feia? No fundo, a validação externa é volátil como o humor de rede social. Hoje ovaciona, amanhã esquece. É por isso que a sabedoria de Michel de Montaigne insiste tanto em autopercepção prática. Michel de Montaigne, filosofia prática. Mesmo porque aplauso instável não sustenta a identidade. Um exercício simples durante uma semana. Antes de dizer sim, pausar 10 segundos e perguntar: eu quero isso ou só quero aprovação? Ele também alerta para a armadilha final. Quando a aprovação vem, não alimenta, porque não foi para a pessoa, foi para a máscara. É como receber um presente entregue no endereço errado. Chega, mas não é seu. A filosofia de Montaigne cutuca exatamente esse ponto. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo porque a energia volta para o centro, não para o teatro. Um teste prático. Escolher uma opinião pequena por dia e expressar com gentileza, sem pedir desculpa por existir. Livro útil para acompanhar esse treino de autenticidade. Ensaios de Montaigne, lido devagar, quase conversando com o autor. E curiosamente, quando você para de se importar, o controle que parecia vital começa a ser questionado. Como se o próximo nó estivesse justamente aí. Olha só, ele explica que muita gente acredita numa espécie de conta invisível se planejar o suficiente, se preocupar o suficiente, se conseguir prever tudo,
Então a vida vai ser segura. Parece lógico, né? Mas a filosofia de Michel de Montaigne dá aquele sorrisinho de canto e responde: não é bem assim. A mente fica tentando controlar o que os outros pensam, como vai ser percebida, quais reações vão surgir. E aí acaba se esgotando, tentando segurar vento com a mão. Sabe o que é curioso? É notar como quando você simplesmente para de se importar tanto, tudo começa a dar certo justamente porque a energia que antes ia para a vigilância volta para a presença. Controle absoluto é uma promessa bonita e falsa. E quanto mais a pessoa aperta as rédeas, mais o cavalo interior se agita. Um ponto forte na filosofia de Montaigne é o choque com o acaso. Ele quase morreu num acidente a cavalo e percebeu, na prática, que nenhuma preocupação antecipada blindaria a vida. E é daí que nasce aquela frase martelo, a sabedoria de Michel de Montaigne, em forma de alerta. A vida dele esteve cheia de terríveis desgraças. A maioria nunca aconteceu. Olha só o padrão moderno. A gente perde sono por conversa que ainda nem existiu. Ensaia discussão no banho, prevê rejeição antes mesmo do convite. Tem um exercício prático da filosofia do Michel de Montaigne, bem simples. Escrever 2 cenários no papel: o que a mente teme e o que de fato aconteceu depois. Em poucas semanas, o cérebro começa a aprender de verdade como parar de se importar com esses fantasmas estatísticos. O mentor costuma brincar que a ansiedade é uma roteirista dramática premiada. Só que nunca acerta a bilheteria da realidade, né? A pessoa tenta corrigir o passado, editar o futuro, e acaba esquecendo de viver o presente, que é, no fim das contas, o único capítulo disponível. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Não por mágica, mas por alinhamento, menos simulação, mais ação simples. Tem um treino direto para isso. Reservar blocos do dia sem checagem, sem previsão, só execução. Estudar, treinar, criar, conversar. Inteiro ali, sabe? A filosofia de Michel de Montaigne chama isso de amizade com o agora. Depois que ele percebe que tentar controlar tudo só aumentou a ansiedade. Pensamentos, reações, resultados, imagem. Nasce uma pergunta inevitável. Então qual é a alternativa prática? É aqui que a filosofia de Michel de Montaigne entra com um conceito frequentemente mal entendido: desapego. Não é desistir nem virar frio. É parar de travar guerra com o inevitável. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo porque a mente sai do modo vigilância e entra no modo presença. Não é não ligar para nada. É ligar apenas para o que está sob ação direta. É trocar tensão crônica por lucidez operacional. Ele explica que o oposto de controle obsessivo não é descuido, é clareza. A sabedoria de Michel de Montaigne mostra que agir com dedicação funciona melhor do que agir com desespero. Um exemplo prático da filosofia de Michel de Montaigne: em vez de revisar uma mensagem importante 10 vezes tentando prever reação, revisar 2 e enviar. Em vez de esperar o momento perfeito para começar algo, a gente pode assim começar pequeno hoje. Sabe? Como parar de se importar com a recepção e focar na execução muda completamente o nosso ritmo interno. Curiosamente, quando você para de se importar, tudo começa a dar certo porque o excesso de esforço social sai do caminho. O mentor costuma brincar que muita coisa na vida é como sabonete molhado: quanto mais aperta, mais escapa. A filosofia de Montaigne propõe presença sem aperto, amar sem posse, trabalhar sem neurose, tentar sem implorar resultado. Um treino direto. Escolher uma área da vida para praticar esforço limpo. Estudar sem postar. Treinar sem anunciar. Criar sem pedir validação imediata. Ler trechos curtos dos ensaios e escrever uma linha de reflexão por dia ajuda, e muito, a consolidar. E quando essa leveza começa a funcionar na prática, a pessoa naturalmente volta a pergunta para dentro: quem ela é sem a plateia? Quando ele começa a praticar o desapego,
Soltando o controle exagerado e a necessidade de aprovação, surge um silêncio novo, quase estranho. E nesse silêncio, aparece a pergunta que a filosofia de Michel de Montaigne mais valoriza: quem sou eu quando ninguém está olhando? Porque quando você para de se importar, tudo começa a dar certo não só fora, mas dentro também. A pessoa percebe que muitas escolhas nunca foram realmente dela, foram respostas treinadas para ganhar aceitação. A filosofia de Montaigne aponta que viver de aplauso é viver de aluguel emocional. E aluguel sempre vence. Olha só, o mentor explica que o desejo de ser aceito é aprendido bem cedo. O elogio vira recompensa, a concordância vira proteção, e pertencer acaba virando prioridade. Só que, sem perceber, a identidade passa a ser construída do lado de fora. A sabedoria de Michel de Montaigne mostra outro caminho: escrever, refletir, observar-se, não para impressionar, mas para entender. Um exercício de Michel de Montaigne, filosofia prática mesmo ao final do dia: anotar 3 decisões tomadas e marcar quais vieram de vontade real e quais vieram de medo de desagradar. Porque, olha, parar de se importar com a expectativa invisível dos outros é treino diário, não é um slogan bonito. E quando você para de se importar, tudo começa a dar certo, porque a coerência interna começa a mandar mais do que o ambiente. Ele dá exemplos bem cotidianos. A roupa escolhida para não chamar atenção, a opinião engolida para evitar debate, o tanto faz que, na verdade, era eu queria, mas fiquei com receio. A filosofia de Michel de Montaigne trata esses micromomentos como portas de autoconhecimento. Um passo aplicável: escolher uma pequena verdade por dia para não esconder, com respeito, mas com firmeza. Leituras úteis além dos ensaios. Um diário guiado de reflexão ou meditações curtas escritas à mão. E quanto mais a pessoa se enxerga sem maquiagem social, mais confortável ela fica com a própria imperfeição. E isso puxa naturalmente o próximo ponto. Quando o autoconhecimento começa a crescer, como vimos no ponto anterior, acontece um choque inevitável. A pessoa descobre que não é tão coerente, forte e resolvida quanto a máscara vendia. E, curiosamente, isso é libertador. A filosofia de Michel de Montaigne nunca vendeu perfeição. Vendeu honestidade interior. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo, porque não precisa mais sustentar o personagem impecável 24 horas por dia. Ele lembrava que o ser humano é móvel, contraditório, em construção. A filosofia de Montaigne não pede pose, pede verdade observada. O mentor gosta de lembrar que a sabedoria de Michel de Montaigne nasceu no meio de perdas duras, instabilidade social e dor pessoal. E ainda assim ele escolheu examinar a si mesmo com franqueza, não com teatro. Em vez de parecer forte, decidiu ser real. Uma prática de Michel de Montaigne, filosofia prática, é o retrato do momento: escrever como está, com falhas, dúvidas e oscilações, sem tentar parecer evoluído. E, olha, parar de se importar com a própria imagem idealizada reduz mesmo aquela autocobrança tóxica. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo porque o erro vira dado de aprendizado, não sentença de culpa. Ele até provoca, com um humor leve. Gente perfeita demais, ou está mentindo ou está cansada. Às vezes os dois. A filosofia de Michel de Montaigne normaliza mudar de ideia, rever posição, crescer em público e em privado. Um treino aplicável é, ao errar, trocar. Sou péssimo nisso por estou aprendendo isso. Parece simples, mas olha, muda a química interna. Conversar com alguém de confiança, admitindo uma incerteza, também fortalece a musculatura da vulnerabilidade. E, quando a pessoa aceita que é humana de verdade, começa a enxergar que o mesmo apego e controle aparecem com força máxima justamente nas relações. E é lá que o teste aprofunda. Quando a pessoa já entendeu que não controla tudo, praticou desapego e começou a se aceitar imperfeita. O laboratório final aparece nas relações. É ali que o apego se revela com mais força e mais sutileza.
A filosofia de Michel de Montaigne observa que muito do que se chama amor é, na verdade, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ficar só. E aí começam as tentativas de moldar o outro, ajustar o outro, segurar o outro. Só que olha, quando você para de se importar, tudo começa a dar certo porque o vínculo deixa de ser jaula e vira escolha. A filosofia de Montaigne chama isso de convivência livre, próxima, mas não possessiva. O mentor provoca com perguntas que doem e curam quantas vezes ele esperou que o outro adivinhasse expectativas nunca ditas. Quantas frustrações nasceram de roteiros imaginários impostos em silêncio. A sabedoria de Michel de Montaigne mostra, inclusive na amizade profunda que ele viveu, que laço forte não é o que aperta, é o que permite ser. Um exercício de Michel de Montaigne, filosofia prática, substituir suposições por perguntas claras e calmas. Como parar de se importar com o controle emocional do outro, abre espaço para diálogo real. E quando você para de se importar, tudo começa a dar certo porque a relação passa a respirar. Depois ele amplia a lente, isso não vale só para pessoas, vale para projetos, metas e para a própria vida. Existe um ponto de exaustão sagrada, não de desistência, mas de maturidade, em que segurar demais começa a ferir a mão. A filosofia de Michel de Montaigne propõe ação sem angústia, fazer o melhor, sem exigir garantias do universo. Prática direta. Entrar num projeto perguntando qual é minha parte hoje, em vez de como garanto o final perfeito. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo porque a coragem substitui a tensão. E a pergunta que fica no ar, cutucando em silêncio, é inevitável. O que ele ainda está segurando com tanta força que já começou a doer? Agora vem a parte que quase ninguém pode fazer por você, aplicar. Conhecimento que não vira ação vira enfeite mental, bonito mas inútil. A filosofia de Michel de Montaigne sempre apontou para a prática, não performance. Então vale a provocação direta. Onde exatamente você ainda está vivendo para a plateia? Em que decisão você sabe a verdade, mas continua adiando? Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo, mas só depois que o comportamento muda, não apenas a ideia. Pense nas próximas 24 horas como um laboratório silencioso, uma resposta mais honesta, um não respeitoso, uma ação iniciada sem anunciar, um passo feito sem pedir validação. Isso é Michel de Montaigne, filosofia prática em movimento. Como parar de se importar começa pequeno, quase invisível, mas o efeito é cumulativo. E a sabedoria de Michel de Montaigne lembra: liberdade interior não chega com aplauso, chega com coerência. Então me diga, o que você ainda está segurando com tanta força que já está doendo? Qual máscara já cansou de sustentar? Qual verdade simples você pode viver hoje? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui a filosofia de Montaigne encontra vida real, passo a passo. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo, e o próximo movimento pode começar